Boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos a mais uma live do CEPMM. Estamos juntos aqui hoje, onde você estiver, que você consiga neste momento mentalizar a força de Jesus, a força de Deus, essa força que de alguma forma, da sua maneira, você sente. Que toda a espiritualidade esteja presente junto com você, assim como está junto conosco, buscando abrir os nossos corações e a nossa mente para esse momento de reflexão, esse momento de discussões, esse momento de conhecimento e compartilhar as ideias e os pensamentos para que possamos juntos buscar um caminho de entendimento, de força, de luz, pedindo para Deus que nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, em nome de Jesus. Bom, como sempre, eu gosto de falar isso no início das lives, que eu acho que é importante. Nós estamos aqui para dizer qual é a verdade, mas para compartilhar o que a gente acredita que é um caminho importante de reflexão diante dos nossos aprendizados dentro da doutrina da Umbanda. E mais uma vez trazer assuntos pertinentes da nossa rotina. Sempre gosto de frisar isso porque a intenção aqui não é só compartilhar como a nossa casa funciona, como a gente acredita, mas o porquê que a gente discute esses assuntos que vêm sendo cada dia mais pontuados, não só nos atendimentos, mas nas discussões internas do desenvolvimento dos médiuns da casa, porque a gente também compartilha o que é desafiador para nós. E sempre que eu venho falar, sempre que eu venho compartilhar algo, eu tento pensar em assuntos que eu venho refletindo, né? E das últimas vezes eu trouxe algumas questões da minha verdade, daquilo que ainda persiste aqui dentro como situações e pontos de melhoria para mim mesmo. E que através desse momento, né, de compartilhar isso com vocês, isso vai se tornando mais claro para mim. Porque quando a gente fala, quando a gente expõe, fica mais fácil, a gente se escuta e nós temos a capacidade de escutar o outro, né, e juntos compartilhar formas e visões de enxergar a vida que auxiliam nesse processo. E aí hoje eu quero falar de um assunto que eu venho conversando não só com amigos, mas com pessoas próximas e do que eu venho percebendo em mim mesma, que anda acontecendo. Eu tento sempre refletir sobre assuntos que eu observo no outro e observo em mim. E aí, esse final de semana eu pensei muito sobre maturidade, sobre amadurecer. Nos últimos 2 anos nós escutamos muito aqui na casa sobre mudança de ciclo, principalmente pós-pandemia, mudança de ciclo de aprendizado, do tempo que nós temos para trabalhar algumas coisas internas, que esse tempo ele vem sendo cada vez mais curto, mas no sentido de não termos mais tanto tempo para persistir no mesmo erro, e que vem sendo muito desafiador, né? Essa exigência, não só a exigência interna que a gente mesmo se faz, mas também com o que a própria espiritualidade vem colocando de desafio para nós. E nesses últimos 2 anos, ao mesmo tempo que fomos muito exigidos para que busquemos conhecimento, para que prestamos mais atenção no que acontece à nossa volta, mas também em alguns momentos o reconhecimento de amadurecer. E por que eu comecei a refletir sobre isso, né? Eu tento sempre falar mais sobre as minhas experiências, porque eu falo com mais
propriedade mesmo, mas também buscando os assuntos que vêm sendo falados para a gente ir juntando as pecinhas e tentando encontrar formas, né, e caminhos, porque às vezes uma frase, uma palavra para alguém faz diferença e às vezes a gente acaba encontrando o caminho e as respostas de algumas coisas. E esse assunto sobre maturidade, ele veio muito de uma frase que eu escutei. Eu estava conversando inclusive com esse comperão na quinta-feira, que eu sempre escutava a frase, o que não tem remédio, remediado está. E aí eu escutei uma pessoa falando, se não tem solução, não é um problema. A frase tem o mesmo sentido, tem o mesmo ideal, tem o mesmo objetivo, só que elas às vezes me tocaram de forma diferente e me abriram a cabeça para um entendimento diferente. E eu sempre escutei que não tem remédio, remediado está. Então, que de alguma forma eu não encontro como curar, né, aquilo, porque ainda não está no momento de ser curado. Mas quando eu escutei se não tem solução, não é um problema, parece que a forma como eu enxerguei algumas situações da minha vida me trouxeram mais clareza. E eu fiquei refletindo por quê que eu precisei escutar, né, ideias de formas diferentes, com palavras diferentes, para que fizesse sentido para mim. E eu cheguei à conclusão que isso é algumas características de amadurecimento. Esse amadurecimento está vinculado não só a uma questão de idade, mas a gente vincula o amadurecimento à idade pelas experiências que nós passamos. Só que eu fiquei refletindo muito sobre a maturidade espiritual. A maturidade espiritual, ela tem uma relação muito grande com o quanto a gente se permite ao desenvolvimento da base moral, que é muito que a nossa casa acredita diante do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, de entender a base moral de Jesus, aquilo que Jesus trouxe para nós, mas diante das nossas próprias escolhas de vida. Mas antes de entrar nesse ponto, vamos falar um pouquinho sobre maturidade. Se eu considerar a maturidade como uma condição de um desafio que eu tenho em uma situação, em uma fase da minha vida, então vamos considerar que para eu entender que eu amadureci ou que eu preciso amadurecer a partir do momento que eu enxergo um desafio na fase da vida que eu estou. Partindo do princípio de generalizar as fases da vida, uma criança de 0 a 7 anos, depois uma criança de 7 a 14, de 14 a 21, de 21 a 28, e de 7 em 7 anos, quando a gente já tem comprovações científicas, psicológicas, psíquicas, de que são fases importantes na nossa vida de mudança de pensamento e de entendimento, uma criança de 0 a 7 anos ela é totalmente dependente dos pais ou dos seus tutores. E ela não sabe ainda tomar decisões simples que para nós adultos, depois dos 28 anos, temos mais clareza de tomada de decisões. Mas chega um certo momento da vida que essa criança ela é colocada em situações de convivência social, onde algumas decisões precisam ser tomadas. E dependendo, né, de 7 a 14 anos, algumas características são colocadas pelos próprios pais para que a criança tome decisões. Mas a tendência nossa, como seres, nesse desenvolvimento, é ainda ficar cômodo em situações que pessoas à nossa volta resolvem as coisas por nós. Então, a gente às vezes terceiriza, não, eu sempre tive a resposta do que é certo e do que é errado com os meus pais, então antes de eu tomar uma decisão por mim mesmo, eu vou procurar aqueles que tomam a decisão por mim. Se eu não tenho um direcionamento para que isso aconteça e enfrente as minhas inseguranças, eu fico presa numa fase de 0 a 7 anos. Assim como, se eu não vivencio o que é importante de enfrentamento durante a adolescência, e eu passo da vida adulta, né, começo ali a entrar na vida adulta a partir dos 21 anos, eu
ainda não consigo vivenciar aquela fase. Então acabo ficando preso também em ciclos onde eu quero vivenciar tudo, né, de forma desregrada. Festas e relacionamentos sociais, né, e eu começo a aprender sobre a vida. E às vezes também quero antecipar o que eu entendo por maturidade, querendo tomar decisões por mim mesmo, sem pensar e sem escutar e sem entender aqueles que me direcionam, aqueles que me guiam, né? Sejam os pais, sejam os avós, os tios, sejam os amigos ou as pessoas que eu tenho como referência na vida. E aí, a partir dos 21 anos, eu começo a entrar na vida adulta buscando ideais que eu criei durante a adolescência, que foram me impostas não só pela sociedade, mas do que eu preciso ser. E dos 21 aos 28, às vezes eu não consigo encontrar isso. São várias decepções, como são várias situações onde eu coloco como uma verdade na vida e as coisas não acontecem da forma como eu esperava. Por isso a importância de vivenciar, de experienciar, de tentar. Por quê? Porque a maturidade ela não se faz só com a teoria. Ela não se faz só com o que eu venho carregado de informações. Então, um ser ele pode vir, por exemplo, uma criança muito desenvolvida e muito madura para a idade dela. Uma criança começa a demonstrar uma maturidade para uma certa idade que não é comum, simplesmente por carregar aquilo na sua essência, né, no seu espírito, mas a experiência ainda não foi vivenciada e isso acaba prejudicando o entendimento da maturidade, se não tiver outro para que guie essa criança ou esse adolescente diante da vida, diante do que se não controla, diante das dificuldades que nós temos. Só que, ao mesmo tempo, pensando sobre isso e entendendo sobre esses desafios que eu tenho na fase da vida, nós que estamos aqui, neste momento, raciocinando e tentando entender aonde estamos, é muito importante a sinceridade e é muito importante a consciência, a observação. Neste momento da vida, o que eu entendo que é a maturidade? Existem três coisas que eu consegui refletir que são importantes para entender qual é a minha condição de maturidade, do que eu entendo de maturidade. A primeira dela, autonomia. Quando eu me sinto capaz de tomar as minhas próprias decisões diante do que eu sinto, diante do que eu quero. Então, a partir daí já começa o primeiro passo, o primeiro degrau para entender o processo de maturidade. Eu tenho autonomia, eu entendo que eu tenho autonomia para as minhas escolhas. Eu entendo que isso agora faz parte da minha vida. E a partir disso, eu começo a caminhar e entender. Agora eu escolho isso independente da opinião ou do que o outro escolhe para mim. Eu tenho capacidade de escolha e de tomar as minhas próprias decisões. Isso já passa a ser um processo de maturidade. Assim acontece na nossa vida no decorrer do tempo, conforme a gente vai crescendo. Depois vem a forma como a gente tem de lidar com as situações, com o sentimento, de entender que eu sinto, eu penso e através da minha autonomia eu posso trabalhar esse sentimento. Eu começo a entender que eu gero esse sentimento, que eu sou capaz de gerar esse sentimento, assim bem como de escolher o que fazer com ele. Mas eu tomo consciência desse sentimento e de que eu preciso olhar para o que eu sinto, para o que eu gosto, para o que eu quero, para que eu consiga caminhar e amadurecer sobre isso. Porque senão eu fico dependente de aprovações externas e da forma como as pessoas me enxergam. Eu fico o tempo todo buscando aprovação e acabo não amadurecendo. Porque eu ainda quero vivenciar o que o outro me impõe. E acabo não sendo sincero com os meus sentimentos e não ultrapasso dessa fase. Mas ainda assim, essa consciência é também um processo importante para a gente amadurecer. E aí, o terceiro ponto que eu enxergo é a escolha.
Eu entendo que eu tenho autonomia, eu entendo e tenho consciência que eu sinto, e a partir daí eu tomo coragem e entendo que eu posso escolher e que a minha escolha tem uma consequência. Quando eu entendo a consequência, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, quando eu entendo o poder dessa frase, eu começo a caminhar realmente para um processo de amadurecimento. E quando isso começa a acontecer, a tendência da nossa vida a nível energético e a nível de vida, as coisas começam a acontecer não só para me testar, mas para que eu consiga amadurecer. Escutando um podcast, escutando pessoas falando sobre a maturidade, um psicólogo disse que existem 2 caminhos que as pessoas tomam saindo da fase de adolescência e entrando na fase adulta. Do conhecimento e do talento. Do talento é quando a gente idealiza que eu sou essa pessoa, eu tenho essa condição de virtude ou de capacidade e eu foco só naquilo e digo, bom, o meu talento ou o que eu tenho de melhor vai me fazer ser alguém na vida. Esse não é um caminho positivo. Quando eu digo relacionado à maturidade. Por quê? Porque eu preciso me conhecer. Se eu não sou bom, sei lá, para correr, se eu não sou bom para exercício físico, por exemplo, e aí eu coloco que aquilo não está dentro dos meus talentos e eu não me desenvolvo simplesmente pelo fato de falar, não é o meu talento, então eu não preciso desenvolver isso. E confio único e exclusivamente no que eu criei como um conceito, um dogma, uma verdade, que eu só tenho aquilo para fazer da vida. Esse não é o caminho para amadurecimento. E isso faz com que a gente trave em situações de frustração e eu não saia daquele ciclo, daquela etapa da vida. Por isso que às vezes a gente se depara com pessoas mais velhas, e aí quando eu digo mais velhas, considerando a idade, né, vamos pegar o ciclo da adolescência, dos 14 aos 21 anos, pessoas com 40, 50 anos que ainda vivenciam e querem vivenciar situações da adolescência, porque estão presas no talento. Elas querem que a vida aconteça única e exclusivamente com o que elas têm de melhor. Falando rasgado, a gente fica muito confortável com o que nós temos de bom. Se eu for avaliar pela minha pessoa, o que eu sempre tive e é natural meu é, por exemplo, responsabilidade. Eu sempre fui uma pessoa muito responsável. Eu sempre fui uma pessoa que a responsabilidade é algo meu, assim, é nato. Eu tenho isso como algo muito importante para mim e que ninguém precisa falar nada, que eu sei das minhas responsabilidades. Ninguém precisou me ensinar a responsabilidade. Isso vamos falar como um talento. Nasceu comigo. Né? Óbvio que dentro das nossas condições de conhecimento espiritual tem o porquê, mas eu não vou entrar aqui no porquê. Vamos entrar no pra quê. Então se eu fosse trabalhar o resto da vida só, única e exclusivamente com esse talento que eu tenho de ser uma pessoa responsável, eu não ia querer desenvolver nada além disso, porque eu gostaria e eu queria que as coisas só acontecessem em volta do meu talento de ser uma pessoa responsável. Mas em algum momento eu falhei com a minha responsabilidade. Em algum momento eu deixei de ser responsável como alguém queria. Deixei de colocar esse talento meu como algo que sustentava todo o restante da minha vida. E aí vem o conhecimento. Primeiro, se conhecer. A gente sempre fala aqui sobre o processo de autoconhecimento, porque ele é o caminho para a evolução. E o caminho para a evolução é amadurecer. Não faz sentido eu estar, né? Vamos pensar numa fruta. Eu só tenho condições de consumir uma fruta quando ela está madura, ou seja, quando ela está pronta para ser consumida. Então é todo um processo, é tempo, são vários itens, né, várias condições em volta para que deixe aquele fruto pronto para consumo. Nós, para várias situações da nossa vida, nós precisamos às vezes estar prontos. A gente às vezes não vai saber quando nós vamos estar prontos para algumas coisas. E aí não deixar de olhar, na verdade, deixar de olhar para o conhecimento, de olhar para si
e entender o que eu preciso desenvolver. Aonde que nessa fase da vida algumas coisas estão travadas em mim, algumas coisas estão me atrapalhando. E com certeza não é o meu lado responsável. E aí eu volto lá naquela live que eu fiz sobre insegurança, de abrir para vocês sobre o momento que eu estava, ainda estou, mas né, já consegui superar muita coisa, mas reconheço que ainda estou nesse processo de trabalhar esse sentimento, porque ele ainda está aqui, ele ainda precisa ser ressignificado. Mas se eu não reconhecer que nesta fase da minha vida, com a idade que eu tenho, com as experiências que eu tive, é o que eu preciso trabalhar. E quando eu falo experiências, algumas pessoas têm uma capacidade maior de saber que esse lado de conhecimento precisa ser desenvolvido, que vivencia tantas coisas nas primeiras fases da vida, que chega aos 25, 30 anos com uma maturidade muito grande. Por questão de experiência. Mas também por entender essa questão do conhecimento, de não ficar preso só no talento, só no que nós temos de bom. Mas ainda assim a idade e o tempo é importante para o processo de amadurecimento. Porque algumas coisas só começam a fazer sentido e se vincularem uma com as outras a nível de aprendizado a partir do momento que eu experiencio, a partir do momento que eu vivencio uma situação. Que eu falo, nossa, isso aconteceu comigo lá atrás, eu escolhi fazer isso, não deu certo ou eu não me senti bem e agora eu vou buscar um outro caminho. E essa tomada de decisão, ela às vezes é tão consciente porque eu não tenho a resposta se esse outro caminho também vai ser um caminho de sucesso ou onde eu vou ter respostas muito positivas. Mas a minha experiência e a minha capacidade racional de olhar para mim como uma pessoa que tem os seus talentos, mas que precisa adquirir conhecimento, eu trabalho a minha confiança e a minha coragem de seguir aquele novo caminho. E aí, partindo um pouquinho para a questão da maturidade, vamos falar da emocional primeiro, eu começo a me preparar para esse novo caminho, emocionalmente. E sempre vão ter dois lados. Ou eu vou me travar muito, querendo me preparar para tudo, e acabo não vivendo o que eu preciso, porque eu fico retraído, ou eu vou de uma vez por todas e acabo não pensando, mas isso de novo me coloca a me observar dentro da minha maturidade, é onde a gente precisa buscar equilíbrio. Comecei a refletir sobre isso e fui entendendo. A maturidade, então, é a sabedoria de equilibrar as escolhas, de equilibrar os pensamentos, dentro de uma condição emocional, e a gente já vem discutindo isso aqui em várias lives, nós temos muito ainda a aprender com a gente mesmo na nossa dificuldade de fazer a leitura dos nossos sentimentos. Nós temos pressa de querer entender que as coisas passem logo aqui dentro. Não respeitamos o tempo de trabalhar o sentimento, entender o sentimento, decifrar o sentimento, né, e saber o que é que eu estou sentindo, da onde está vindo isso, por que isso está, de certa forma, me trazendo um desconforto, né? E esse desconforto é o que vai fazer com que a gente queira enxergar o que é nessa fase da vida que eu estou, que eu preciso amadurecer. É interessante esse assunto que você está falando, a abordagem sua foi muito boa, mas mesmo na fase do amadurecimento, a gente sempre espera a aprovação de alguém. É preciso que a gente reflita sobre isso. Se você tem parceiros, companheiros, pessoas que são muito chegadas a você, que existe uma relação de afeto, isso é muito importante, porque senão você corre o risco de desenvolver uma atitude extremamente egoísta. Sim. No sentido assim, estou pensando só nos meus sentimentos, as minhas necessidades, porque toda decisão que nós formos tomar na vida, uma pessoa madura, ela pensa nas consequências com ela e o que está em torno. Né? Às vezes a pessoa se acha extremamente madura, ela tem autonomia, ela tem conhecimento e ela pode tomar as suas decisões, mas ela pensa nela. Então ela não está madura ainda. Então, eu acredito que o amadurecimento, apesar dos conflitos, das dificuldades, quem é maduro é sereno. Você percebe maturidade na pessoa quando você vê serenidade mesmo na dor.
Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, porque eu tenho visto pessoas que se acham muito maduras, mas são tão egoístas nas decisões que ela toma, ela é tão voltada só para as próprias necessidades, e ela tem autonomia para tudo isso, ela tem conhecimento, ela pode fazê-lo, mas ela não consegue, se eu tomar essa atitude, quais as consequências. Porque alguém sempre será afetado com a minha atitude, isso não tem como. Mas de que forma eu posso fazer que afete menos e ficar tranquilo com relação a isso? Me dá serenidade. Né? Eu não vou me sentir culpado nem nada, mas eu refleti no todo para poder tomar essa atitude. Então, eu acho que, quando você falou assim, o que é amadurecimento? De que forma a gente tem que pensar? Né? Você está pensando nos seus sentimentos, nas suas emoções, nas suas experiências, só que você vive no mundo. Sim. E esse é um outro ponto que na teoria, né, da psicologia é colocado como um ponto mais importante a partir do momento que a gente entende a maturidade, que é onde eu queria chegar, a maturidade espiritual. Por que eu fiquei pensando e refletindo tanto sobre a maturidade espiritual? Porque era o ponto que eu queria chegar. Só que não tinha como eu chegar na espiritualidade se a gente não entendesse primeiro nós. E essa questão desse conceito de maturidade que nós temos. Mas aí dentro da psicologia, o principal fator para entender o quanto estamos maduros são as relações. A parte social. E não é à toa que Deus colocou a gente no mundo para conviver com outros seres. Porque é importante essa relação. Essa relação, ela é determinante para que a gente consiga entender isso que a madrinha falou. Eu consigo enxergar, e aí eu sempre falo isso aqui, porque isso é algo muito importante na minha vida e para mim. Quem são as minhas pessoas? E quando eu falo as minhas pessoas, essas pessoas que eu posso escutar algo delas falando, você tá no caminho que não é por aí. Ou você tá pensando de uma forma que não precisa ser assim. Mas com carinho, sabe? Com afeto, com confiança. Buscar essas relações e esses vínculos e se enxergar como uma pessoa que consegue ter vínculos é muito importante para o processo de maturidade espiritual. A gente quer ser evoluído, nós queremos entender o mundo espiritual, queremos respostas, queremos ser abençoados, queremos boas energias, a gente quer que as coisas deem certo. Mas esse esforço dessa relação primeiro com a gente e também depois com o outro, de entender que estamos em um mundo compartilhando o nosso tempo e a nossa vida, é sair um pouquinho, em alguns momentos, como pessoas que querem se colocar o tempo todo à frente, sei lá, como protagonistas, como pessoas que querem o tempo todo ser referência. E dar um passinho para o lado e falar, tá, nesse momento, quem que eu posso, né, dar a mão e falar, vamos junto, vai na frente, eu sei que você tem essa capacidade, a maturidade de separar os meus sentimentos, né, disso que eu disse, desse desenvolvimento, com o social, com o todo, com o outro, com o que eu sinto. Isso é tão importante, esse entendimento, porque aí a gente começa a entender a parte espiritual. A maturidade espiritual, e aí, madrinha, Guto, os meninos, se quiserem me ajudar a complementar, eu tentei refletir e entender muito sobre. Mas não me veio outro conceito a não ser a maturidade espiritual, saber receber e doar energia sem me desequilibrar, sem deixar de ter fé, sem deixar de acreditar nesse Deus que eu acredito, que as coisas podem ser diferentes, que as coisas, nós temos que alimentar a esperança, mas essa escolha do que fazer com essa energia, com esse sentimento, com essa consciência da minha vida nesse momento. Eu tô pensando, você falando onde você ia chegar, na verdade, porque eu acho muito difícil você falar de maturidade espiritual desvinculada da maturidade individual, assim, eu acho que a maturidade espiritual ela acaba sendo, acho que você está falando, uma consequência, porque quando eu entendo o meu papel diante do outro, diante de mim, diante dos meus sentimentos, eu
consigo viver mais nesse sentido de comunidade, nesse sentido da criação. Eu consigo entender meu papel perante uma natureza, perante a minha evolução, perante a evolução do outro, aquilo que é minha responsabilidade, aquilo que também não é minha responsabilidade. Então, eu ainda não sei se eu consigo separar. Eu acho que a maturidade espiritual é consequência. Eu acho que ela é um passo a mais de entendendo uma espiritualidade, como que eu pego todo esse conhecimento da maturidade individual e aplico ela dentro de um contexto de criação, dentro de um contexto energético ou de trabalho mediúnico. Não tem como separar as duas coisas. Você realmente, se você não está maduro enquanto pessoa, espiritualmente você não vai nem entender. Então isso é importante, mas eu entendo maturidade espiritual principalmente diante da dor. Você vê que você está madura diante da dor, diante das dificuldades, diante das pressões da vida. Eu tenho vivido algumas experiências aqui no centro em que eu percebo que quando é para conciliar todas as coisas da minha vida, a espiritual sempre ela vai ficar para trás. Porque eu não estou maduro o suficiente para entender que as coisas da minha vida vão dar certo porque essa maturidade espiritual existe. Ela fica em segundo plano. Então, eu ainda não estou pronto para entender plenamente como que funciona essa maturidade espiritual. Então, se tem um evento na minha vida que provoca uma dor profunda, uma situação de constrangimento, seja lá o que for, eu abro mão dessa questão espiritual para viver só a minha questão terrena. Entendeu? Por isso que eu falo, você só prova maturidade espiritual diante das dificuldades, diante dos empecilhos e diante da dor. Mas eu acho que essa hora fecha que a Andressa falou, eu acho que aí entra muita questão da fé. Porque quando eu deixo para trás... Não, tem gente que tem fé, mas não dá conta. A fé, ela precisa ser uma coisa muito raciocinada, muito com razão. Então, às vezes a pessoa tem fé, mas diante de uma necessidade espiritual, ela carrega a fé dela, mas ela abre mão. Ela não consegue enfrentar os próprios desafios que o mundo espiritual exige, mas ela continua supostamente com fé. Entendeu? Porque fé fica na palavra de todo mundo, uma coisa, todo mundo fala. Mas a fé mesmo é um sentimento que eu não abro mão, independente do que aconteça comigo. Então a gente observa desistência aos poucos e lenta das pessoas com relação à questão do mundo espiritual. Não pode ser no centro, numa igreja, não importa onde. Espiritualidade não está necessariamente vinculada a nenhuma religião, né? Então isso é maturidade espiritual. Então esse abandono voluntário por priorizar certas coisas, porque caminha junto, não teria como. A gente vê a imaturidade ainda. É comum no ser humano? Por isso nós estamos discutindo nas lives, que a espiritualidade vem, deixa a sua mensagem. E muito importante o que a Andressa falou no começo, de 2 anos para cá, está afunilando no sentido de exigir de nós esse tipo de reflexão, porque está exigindo de nós que nos amadureçamos diante da questão espiritual. E vai ser cada vez mais exigente, por quê? Porque é punição, está difícil. Não, é porque está no momento certo. Você chegou até aqui está no momento certo de você aprender isso. E é natural que vai exigir de nós, entre aspas, esse aprendizado. Então, o imaturo, espiritualmente falando, ele vai deixando para trás todas essas questões. Ele não prioriza como parte da pessoa dele esse entendimento, essa compreensão. Ele separa. E aí entra o que você falou, não tem como separar a minha maturidade pessoal com a maturidade espiritual. E é tão difícil isso, né? E aí eu comecei a falar, gente, será mesmo que eu vou lá falar sobre maturidade? Porque até definir essa questão da maturidade espiritual é difícil, e a gente para pensar, nossa, aonde que eu tô, né, nesse processo? Aí eu decidi me confortar um pouco, até para eu conseguir etapa por etapa. Diante das minhas escolhas, a minha consciência, ela tá clara neste momento, aí eu volto ao que eu falei no início, nesta fase da vida, que eu tenho esse conhecimento espiritual, ou que eu estou buscando, né? O que é que eu preciso amadurecer? Porque eu falar simplesmente por falar, quero amadurecer espiritualmente, emocionalmente,
fisicamente, é lindo, é lindo. Talvez já é o primeiro passo de falar, nossa, estou buscando a maturidade. Mas e a aceitação disso que nós estamos falando? Do que eu abro mão, do que eu priorizo, do que eu repriorizo, do que eu entendo que eu sou imaturo, do que eu assumo como verdade da minha imaturidade, de querer priorizar só as minhas vontades e acabar sendo egoísta. O que é essa maturidade nesta fase da sua vida? Para que a gente não olhe para o outro e diga, nossa, a pessoa é imatura. Senão eu acabo, de novo, cometendo os mesmos erros que a gente já comentou aqui, do julgamento, de me colocar como uma pessoa acima da outra, e não consigo, às vezes, olhar o que aquela pessoa tem para me ensinar, ou o que eu também tenho a ensinar essa pessoa. É o tempo, Andressa, também, né? Exigir, à medida que você vai descobrindo as coisas, você precisa de um tempo. Você precisa de um tempo de vivência, de experiência para poder entender tudo isso. E até para fazer essas escolhas, o que faz sentido para mim. Esse tempo, ele é importante. Então, eu acho que o mais importante de hoje, que eu queria não só trazer para vocês, mas deixar como um direcionamento, que eu cheguei nessa consciência, né, diante dessa reflexão e dessa troca, vamos começar a refletir se é um objetivo amadurecer, o que é que eu terceirizo, né, como responsabilidade? O que é que eu quero ter razão e que às vezes eu dou birra e não quero aceitar? O que é que eu realmente quero ser feliz? O quanto eu penso nas pessoas à minha volta, o quanto eu recebo esse sentimento à minha volta, o quanto eu acredito que eu mereço, e o que é que eu já passei e eu tenho coragem de olhar e falar, vou enfrentar, vou fazer de novo, acho que pode ser diferente, minha condição e meu olhar hoje é outro, e fazer com que as coisas aconteçam neste momento, nesta fase da sua vida, não é do outro não, é da sua. O que você precisa fazer para amadurecer? É estudar, é rezar, é confiar, é entender o que é fé. Trabalhe agora, para que amanhã você entenda, amadureci e agora vou para uma próxima etapa. Deus, ele é muito justo. E eu tenho muita fé nisso, que cada momento que a gente passa, cada etapa que a gente passa é um preparo que a gente vai abrindo as portas do nosso coração e da nossa mente para esse processo de amadurecimento, que faz parte do caminho de evolução. Não tem outra forma. Infelizmente nós estamos num planeta, porque a gente não foi muito bonzinho, muito legalzinho em outras vidas, estamos num planeta que às vezes a gente precisa um pouquinho de dor e às vezes um pouquinho de dor para descobrir esse caminho, mas que a gente também saiba que existe o amor, existe o afeto, existem pessoas que estão aí para nos apoiar e a gente pode crescer juntos. Então, procure refletir esse momento da sua vida e entender o quanto você pode crescer, amadurecer, evoluir e principalmente entender a sua fé e a sua importância nesse mundo, porque somos todos filhos de Deus, juntos buscando sentir e crescer e, sabe, alimentar os melhores sentimentos possíveis. Que Deus e toda a espiritualidade te abençoe, te ilumine e que seja acompanhado dos melhores sentimentos possíveis. Que Deus abençoe.
voltar